Olá, meu nome é Erika Pellegrino e eu estou aqui para responder a dúvida de muitos pais. Meu filho entra e sai do autismo, o que é isso? Bom, acontece muito quando a gente faz o acompanhamento a longo prazo de uma criança e ela fez a avaliação com o neurologista, trocou de médico ou trocou de acompanhamento por psicólogos e aí repetiu a avaliação neuropsicológica e numa deu um funcionamento dentro do quadro do espectro autista e outra não. O que acontece? Antes de eu começar esse conteúdo realmente, você já sabe, né? Se inscreve no meu canal no YouTube, segue a minha página no Instagram e curte a página do Facebook. O que acontece nessa de faz uma avaliação dá autismo, faz uma avaliação não dá autismo? A gente, dentro do entendimento que a gente tem hoje no DSM-5 sobre o que é o autismo, entra o autismo como um espectro, ou seja, graus de autismo. A gente não tem mais uma série de diagnósticos que a gente tinha antes. A gente entende o autismo, assim como antes era o Asperger, que era separado como uma coisa só, como transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, qual é o problema? O problema é que se você pega um acompanhamento e você pega um momento pontual da vida da criança, você pode ter a imagem de que ela não está dentro do espectro. Por quê? Porque é uma criança que já teve um trabalho de inclusão, já teve um trabalho de adequação, é uma criança que já superou a maior parte dos sintomas. Mas essa criança, ela não deixou de ser autista. Vamos entender uma coisa, não existe cura para o autismo. O que existe é uma reabilitação para que essa criança, para que esse adolescente viva com o menor impacto dos sintomas. E não é que ele não seja autista o suficiente. É a ideia, na verdade, de que existe houve um trabalho para que, dentro das especificidades do autismo, ele conseguisse conviver com as menores sequelas possíveis no meio social. Quando a gente fala sobre autismo, a gente não fala sobre uma doença que incapacita, a gente fala sobre uma condição diferente. Ah, Érica, mas tem o caso dos autistas não verbais, tem o caso das crianças que realmente têm muita dificuldade com toque. Você diz que realmente, nesse caso, não é doença? Não, gente, o que eu estou dizendo é que, junto com o diagnóstico de autismo, tem alguns sinais e sintomas que incomodam mais ou menos e que podem ser trabalhados para que tenha menos impacto e que nisso gera uma condição de vida diferente de quem está no que a gente chama de desenvolvimento típico. Então, a criança entrar ou sair do grau de autismo tem a ver com os sintomas, a gravidade dos sintomas que estão aparecendo naquele momento. Por isso que é importante, quando a gente tem um diagnóstico desse, fazer um acompanhamento constante, porque a própria consequência da terapia pode ser, no futuro, né, nos testes, nas avaliações, a criança entrar no que é esperado numa pontuação num comportamento típico, mas isso não é a prova que aspas curou, isso é a prova de que a gente está diminuindo os sintomas e que se ela ficar sem acompanhamento, ela vai voltar a ter, ela pode desenvolver outros tipos de dificuldade. Então, assim, mas o meu filho fez todo um acompanhamento e agora ele ainda não gosta de abraço, é dele, mas ele entende um toque, ele não tem uma reação raivosa a isso. Se ele parar o acompanhamento, você vai parar? Não vai. Mas é exatamente essa reação raivosa não parou porque ele deixou de ser autista. Mas a terapia ajudou ele, a reabilitação ajudou ele a conhecer-se ao ponto de entender que o outro vai fazer isso e que ele pode reagir de outra forma. Entende? Ele não deixa de ser o que ele é. Mas ele, por saber quem ele é, ele se conhece, ele aceita e ele supera muitas das dificuldades. Não é uma questão de mudar o diagnóstico, é uma questão de como ele reage a todas as habilitações. Quando eu digo, não tem cura, entra numa grande questão da gente entender o que é esse transtorno do neurodesenvolvimento.
e na verdade é uma outra forma de funcionar que precisa ser habilitado, precisa ser dada as capacidades, mas a gente também faria isso para crianças, aspas, típicas. Então, eu não estou querendo ser politicamente correto, eu estou querendo tirar um pouco o peso do pai e da mãe que quando recebe esse diagnóstico ou quando recebe uma avaliação diferente ou recebe então um feedback, ele não tem cara de autismo. Não existe isso de cara de autismo. Existem crianças que têm dificuldades sociais e dificuldades no âmbito da linguagem que são caracterizadas dentro de um transtorno e que precisam de uma série de apoios ou não. Pode ser também que ao longo do tempo, por estar no apoio, por reagir bem, por ter um ambiente social adaptado, a criança receba uma alta, o adolescente receba uma alta. A gente precisa ter muito cuidado como é que a gente caracteriza esses nomes. Então, não é meu filho entra e sai do autismo, é meu filho evolui e por isso ele apresenta menos sintomas, menos sinais, se conhece mais e muitas vezes, aspas, passa despercebido. E passar percebido ou despercebido não é bom ou ruim, é uma questão de quem ele é. Então ele se aceita, ele se conhece e ele se supera dentro do que ele considera importante. É isso, um grande beijo. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, de me seguir nas redes sociais e de conferir os outros conteúdos. Um último conselho. Se você tem um filho dentro do espectro autista, mantenha sempre uma avaliação neuropsicológica atualizada para você saber que tipo de apoio ele está precisando no momento. Um beijo!